Olá, colegas. Hoje trago-vos três assuntos que acho que são importantes. Um deles não será bem um assunto, mas um anúncio. E são aquilo que se está a passar relativamente às progressões de índice, porque percebo que ainda há muita confusão junto a alguns colegas. Quero também falar sobre uma situação relacionada com serviços remunerados. E por fim, dizer-vos que na próxima segunda-feira, pelas 14h30, iremos ter uma reunião com o Diretor Nacional. Passando aos temas em concreto, relativamente aos aceleradores, às progressões de índice e de uma forma que eu espero que seja final para que toda a gente entenda. Sempre que uma pessoa tira nota muito bom, essa nota equivale a 6 pontos. Sempre que uma pessoa tira nota bom, essa nota equivale a 4 pontos. E sempre que uma pessoa tira suficiente, essa nota equivale a 2 pontos. Não vamos falar sequer em notas negativas, porque não acredito que haja polícias a tirar notas negativas. Vamos-nos só basear em muito bom e bom, ou seja, 6 pontos e 4 pontos. Relativamente a isto, dizer-vos que para se progredir de índice são necessárias sempre 3 avaliações, não são 3 anos, são 3 avaliações e ter pelo menos 12 pontos. Houve agora uma grande confusão que foi criada relativamente ao acelerador de carreiras, porque o acelerador de carreiras consumiu 6 pontos dos pontos que os polícias tinham. E então, quero-vos explicar o seguinte. Para uma pessoa saber se vai ter progressão no índice agora, em dezembro, ou se vai ter só em janeiro, é preciso perceber dois fatores importantes. Primeiro fator, quando é que foi a última vez que progrediu de índice? Quando é que foi a última vez que passou de nível remuneratório? Se, porventura, passou de nível remuneratório em, por exemplo, 2022, só passará de nível remuneratório em 2025. Mas se for o caso de alguém que passou de nível remuneratório em 2021, a situação de muitos dos colegas, obviamente teria que ter passado de nível remuneratório este ano, 2024. Havia a grande confusão, então, mas pode ter acelerador e progressão no nível remuneratório no mesmo ano? Sempre nós no Sinapol defendemos isso. Se houver dúvidas, basta ver os vídeos que já gravei anteriores. E isso ficou sempre bastante esclarecido que, na nossa opinião do Sinapol, toda a gente tinha direito a essa progressão para o nível remuneratório a seguir, independentemente do acelerador de carreiras. Aliás, se assim não fosse, nem havia acelerador de carreiras, porque não estava a acelerar nada, estava era a travar. Agora, quem é que tem acelerador de carreiras? É quem reúne os pressupostos que eu já mencionei em vídeos anteriores, ou seja, tenha estado congelado entre os períodos de 2005 a 31 de dezembro de 2017 e tenha pelo menos 18 anos de serviço à data de entrada em vigor do acelerador de carreiras. Portanto, e praticamente toda a gente teve acelerador de carreiras. Os últimos que havia ainda algumas dúvidas tiveram acelerador de carreiras este mês e irão ter eventualmente também acelerador de carreiras ainda se calhar para o mês que vem. Mas todas as pessoas que reuniram os pressupostos vão ter o acelerador de carreiras ou já tiveram. Só aqueles que estão em situação de pré-apresentação é que ainda não tiveram acelerador de carreiras. Quem é que vai progredir no índice, ou seja, acelerador de carreiras e progredir no índice remuneratório no mesmo ano? São aqueles que, tendo sido tirados 6 pontos à pontuação que tinham, ainda tenham pelo menos 12 pontos para progredir de índice remuneratório. Dou um exemplo. Uma pessoa que nos últimos 3 anos tenha tido muito bom, os ditos 6 pontos, tinha 18 pontos, subtraiu 6 para o acelerador de carreiras, ficou com 12 para progredir agora no índice. Mas, porventura, elementos policiais que tenham tirado, no meio de muito bons, um bom, ou ter tido 2 bons e apenas um muito bom, já não progridem no índice este ano. Porquê? Porque não têm os 12 pontos necessários. Só progridem no índice quando tiverem os pontos necessários e isso só vai acontecer em 2025. Independentemente de terem passado de índice remuneratório em 2021. Ou seja, há 3 anos atrás. Porquê? Porque não têm os pontos. Porque os gastaram para ter o acelerador de carreiras. E esses colegas, ao contrário daqueles que progridem no índice este ano, não terão efeitos retroativos a janeiro. A lei é assim que dita, não sou eu que digo que é assim, é a lei. É justo, provavelmente não será,
Mas é isto que vai acontecer. Portanto, eu sobre esta matéria espero que esteja tudo mais ou menos esclarecido. Não consigo esclarecer de melhor forma. Peço desculpa se ainda assim é complicado, mas também não é fácil estar-vos a explicar. Relativamente a uma situação de remunerados em atraso que nós no Sinalpol tivemos conhecimento que se estava a passar, nomeadamente, e isto abrangindo se calhar um nicho pequeno de elementos policiais a nível nacional, nós já tínhamos falado com a Direção Nacional, esses remunerados, que seriam os remunerados esportivos, a situação ficou solucionada. No entanto, ainda havia uma situação relativamente a remunerados feitos por elementos da Divisão de Segurança a Transportes Públicos do Comando Metropolitano de Lisboa, que seriam remunerados que estavam por pagar da CP. Relativamente a isto, nós tivemos também a semana passada uma reunião com o Sr. Comandante Metropolitano de Lisboa, falámos sobre esta matéria, já tínhamos também contactado por outras vias a CP para saber o que é que se estava a passar, porque é que os remunerados estavam por pagar, nomeadamente aquilo que nós sabemos, em alguns casos desde o ano passado e outros casos desde maio deste ano, e aquilo que nos foi garantido, quer informalmente por parte da CP, quer pelo Comando Metropolitano de Lisboa, que a situação está solucionada e haverá ordem para pagamento num processamento de vencimento subsequente, ou seja, digo eu, não posso afirmar a pé juntos que assim seja, mas digo eu que será feito esse processamento ainda no mês de dezembro. E, portanto, era isto que eu vos queria deixar hoje, era falar, explicar um bocadinho sobre a situação do acelerador e das produções nos índices, falar sobre a situação dos remunerados que estavam em atraso e também dar-vos conhecimento de que na próxima segunda-feira, pelas 14h30, iremos ter uma reunião com o seu Diretor Nacional. Nessa altura eu voltarei a fazer novo vídeo para explicar o que é que nós falámos na reunião e o que é que nós transmitimos ao Sr. Diretor Nacional. Nesta fase é prematuro eu estar a fazer ou a anunciar o que é que lá vou dizer. Muito obrigado e muito bom dia.